Então, vamos lá, né? Aqui eu vou fazer uma discussão sobre vetores, mas no contexto de uma busca, né? Como é que eu consigo realizar uma busca, né? Ou seja, encontrar um determinado elemento dentro do vetor, é, e um elemento que, digamos, que foi informado previamente pelo usuário, né? Beleza? Então, e aí o que é interessante também é que essa operação de busca, ela é muito comum em problemas, digamos, um pouquinho mais elaborados, né? Por exemplo, uma situação que é muito comum é quando você tem os dados armazenados no banco de dados, você vai precisar recuperar esses dados. E para recuperar esses dados, você tem que ter uma estratégia de busca, né? A estratégia de busca que eu vou falar aqui é uma estratégia bem simples, só para a gente poder começar já a refletir sobre esse conceito de busca, né? Não quero que vocês saiam daqui expertos em busca, mas que vocês saibam que existe esse conceito e que existe uma estratégia de recuperar a informação, nesse caso aqui, em um vetor, né? É um algoritmo bem simples, seria o ponto de partida para a gente começar a entender esse conceito, certo? Então, abstrai um pouco nesse momento essa sintaxe, né, essa escrita aqui. Vamos pensar realmente em como as coisas funcionam, beleza? Então, aqui, ó, nesse exemplo, né, ele diz aqui, ó, para buscar um dado em qualquer, para eu fazer uma busca, né, de um dado qualquer em um vetor, o que que a gente vai precisar? Eu vou precisar usar uma repetição, certo? E a repetição ela vai no sentido de percorrer todos os elementos, né? Então, olha o for aí também, né? Ou seja, eu preciso de uma repetição, nesse caso é um for, né? Lembra que eu falei, toda vez que eu precisar usar vetor, provavelmente, né, ou muito frequentemente, eu geralmente vou usar um for também, né? O for para poder realmente fazer aqui uma, digamos, uma análise, digamos assim, né, em cada elemento do vetor e fazer a operação que eu desejar, né? Nesse caso, é a operação de busca, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Esse é um exemplo bem simples e eu quero buscar um determinado dado aqui no vetor, né? Aí, nesse caso, eu tenho uma repetição, certo? E dentro da repetição, eu tenho uma condição. E o que é que essa condição me diz, né? Uma condição simples, né? Em que eu tenho um dado que foi informado pelo usuário, né? O dado que será buscado, né? Ou seja, a variável dado tem a informação que foi inserida pelo usuário e eu quero saber se essa informação está nesse vetor, né? E aqui eu botei de forma bem abstrata, né? Então, eu tenho o nome do vetor, posição x do vetor, né? Lembrando que o x, além de índice, né? Que identifica a posição, também é o contador aqui do for, né? Ou seja, a cada nova repetição, eu vou olhar elemento por elemento. Então, observe a abstração. Ao executar esse código, ele vai repetir 10 vezes, né? E digamos que o vetor tenha 10 elementos. E o que é que vai acontecer? A primeira repetição, ele vai olhar o primeiro elemento e vai verificar, esse primeiro elemento é igual ao dado que eu estou buscando? Né? Igual à informação que eu quero resgatar? Ah, não é. É? Aí eu vou, continuo a repetição. Então, na próxima repetição, vai para a segunda posição, né? Primeira posição, índice zero. Segunda posição, índice um. Vai incrementando aí as posições a cada nova repetição. Olhe novamente para essa posição de índice um, né? Posição de índice um. Olha a informação. Opa, dado igual a vetor. Ah, não é, né? E aí, enquanto não for, ele vai dando falso. E aí, ele não diz nada, né? Ele não vai mostrar nenhuma informação. Quando ele encontra informação, nesse caso aqui desse programa, ele avisa: opa, encontrei a informação dentro do vetor, né? Encontrei o dado aqui que eu estou buscando, certo? Então, basicamente, a busca é analisar, observar, né? Olhar cada elemento do vetor, um por um, né? Em ordem, um depois do outro, e quando eu encontrar, eu posso fazer alguma operação, né? Nesse caso, a operação que eu fiz foi simplesmente dar um aviso aqui para o usuário desse programa, certo? É, Vamos então incrementar um pouco mais esse exemplo, né, para ficar cada vez mais claro, né? Então vamos pensar aqui em um outro exemplo um pouquinho mais elaborado. E aí eu quero fazer um programa que vai receber 5 frutas, né? Vou armazenar em um vetor e depois eu vou permitir que o usuário possa consultar para saber em qual posição está armazenado, né? Nesse caso aqui, uma informação, nesse caso é uma informação fixa, que é a palavra banana, né? Ou a fruta banana, nesse caso, né? Então, aqui, novamente, simples, né? Eu faço, abstraio um código, qual a abstração que a gente faz aqui? Eu vou carregar todas as frutas que foram digitadas pelo usuário em um vetor. Eu vou usar o for,
a cada nova repetição, eu coloco em uma posição diferente desse vetor, né? Primeira posição, índice 0, repetir de novo, índice 1, então posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, né? Lembrando que o vetor, ele é uma variável também, uma variável frutas, né? Só que ele é uma estrutura que dentro dele tem subvariáveis, né? Pensando aqui de forma bem abstrata, é uma variável que tem subvariáveis, né? Ou é uma estrutura de dados que tem vários elementos, né? O legal é que eu acesso todos esses elementos a partir do nome dessa variável aí, né? Só que cada elemento eu consigo acessar através do seu índice com essa sintaxe aqui, ó, de colchete, né? Mas abstrai aqui. Então eu tenho posição 0, coloco uma fruta, posição 1, coloco outra fruta, e cada nova repetição vou inserindo os elementos aqui nesse vetor frutas. A busca agora é simples também, né? O detalhe que eu coloquei aqui, né, que a gente colocou aqui, é que essa variável frutas, ou essa palavra frutas, né, o usuário pode ter digitado maiúsculo ou minúsculo, né? Então, um detalhezinho aqui, só para, digamos, não falhar quando o usuário digitar se a primeira palavra for maiúscula ou minúscula. Mas abstrai. O processo continua sendo o mesmo. Eu verifico se nesse vetor de frutas, em cada posição dele, né, a repetição também, a condição está dentro da repetição. A repetição vai de 0 até 4, né? Ou seja, 5 índices, 0, 1, 2, 3 e 4, 5 posições. E aí, ó, quando eu executo esse código, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui, ó, quando encontrar, eu vou mostrar qual foi a posição que eu encontrei, né? A posição interna ao vetor, certo? Então, uma dica aí que eu dou é, tenta pegar esse código aqui e estuda pedacinho por pedacinho, né? Vai programando por partes, né? Vai programando e vai investigando o que está acontecendo, certo? Então, observe essas reflexões, essas abstrações que eu estou discutindo aqui. Depois tenta implementar isso de forma com calma, com tranquilidade, mas pensando nas abstrações que a gente está discutindo aqui, certo? Beleza? Para aí fazer a ligação entre as abstrações e, de fato, o que é que essa sintaxe, o que é que essa linguagem realmente está fazendo aqui, está realmente construindo, implementando, né? Que está sendo realizado com esse código aqui. Beleza? Então, novamente, dentro da repetição, eu tenho uma condição. Se eu encontrar, né, se a fruta na posição X foi igual a banana, eu encontrei e digo qual é a posição em que foi encontrado essa fruta aqui, banana. Beleza? É, ok. Mas, vamos incrementar um pouco mais esse problema. Vamos aumentar aqui, né? Vamos tentar imaginar aqui uma situação um pouquinho mais elaborada. É, Se eu quiser receber nota, né, de N alunos, né, da primeira unidade e calcular a média desses alunos, depois mostrar as notas que estão acima da média, né? É, lembra que esse foi um dos problemas que a gente discutiu lá no início, né? Então, a gente pode também pensar na busca nesse sentido, né? Encontrar ou mostrar todos aqueles que estão, que atendem, né, uma determinada, vamos pensar aqui, uma determinada situação, né, uma determinada expressão, né? Uma determinada condição. Todos que atendem a uma determinada condição, a gente pode incrementar, certo? E aqui eu vou aproveitar também, ó, e utilizar números aleatórios, né, gerar números aleatórios, para que os testes sejam realizados aqui de certa forma um pouquinho mais rápido, né? Então aqui tem um exemplo de como usar números aleatórios, né? Aqui eu tenho o N. O N já é informado pelo usuário, né? Ou seja, ele dá a quantidade de notas. É, Aqui, ó, dentro da repetição, eu vou a cada posição, começando do zero, né, até uma posição menor que n, eu vou colocando notas aleatórias, né? O que é que faz esse math.random, né? Outra dica também, pega aí no console, teste console, investiga, né? Experimenta, o que é que acontece aqui, né? Mas o que é que está acontecendo? O console, não, o math.random, ele gera números entre zero e 1, né? Números reais, né? Qualquer valor entre zero e 1 ele gera aí, né? Teoricamente aleatório, né? Aí não dá para saber qual é o número. Ele vai gerando números aleatórios aí, imprevisível qual é o número, né? Teoricamente. Então, se eu multiplicar por 10 um número entre zero e 1, eu vou ter um número entre zero e 10, né? Então, eu tenho aqui as notas entre zero e 10. E aqui, ó, eu estou guardando todas as notas. Aqui eu estou fazendo um somatório.
E aqui no final, ó, fechei aqui ó, a repetição e aqui no final estou calculando a média, né? Aí, ok, mostrei a média, né? E depois que passa, aí eu posso realmente mostrar todas as notas que estão acima da média. De uma forma, eu precisei calcular a média antes, né? Coletar todos os números, calcular a média antes, e precisei guardar também todos os números para que eu pudesse analisar novamente esse número, né? Por exemplo, se o primeiro número fosse 10, eu não teria como saber qual era a média, né? Se o primeiro número fosse, sei lá, 9 também, né? Eu não saberia qual é a média. Eu preciso calcular a média. Não saberia se o 10 estaria acima da média, né? Então, eu tenho que pegar todos os números, calcular a média, e depois eu posso fazer essa análise para ver quais são os números que estão acima da média. Beleza? É, Vamos em frente. Vamos tentar incrementar um pouco mais aqui ainda, né? Nosso estudo aqui de vetores e de busca também. Agora, nesse próximo exemplo, eu quero fazer o seguinte. Eu quero implementar um programa que recebe 5 frutas e armazena o nome dessas frutas em um vetor. Beleza? Depois, o programa deve permitir ao usuário consultar e exibir em qual posição está armazenada a fruta, armazenada a uva, né? E quantas vezes aparece essa, essa, essa fruta uva, né? Se não existir, olha que interessante, se não existir o vetor, né? Se não existir uva no vetor, o programa deve informar fruta não encontrada. Então aqui agora eu tenho outra situação, né? Como resolver essa situação aqui é, de, de quando eu não encontro a fruta no vetor, né? Não encontro o elemento no vetor, beleza? É, Aí aqui eu vou deixar é, como uma, digamos, como um exemplo, certo? Para vocês pensarem também. E eu vou avançar, certo? Eu quero que vocês parem aí, né? Depois, dá uma paradinha, dá uma olhada e resolver esse probleminha. E aí eu vou avançar para a solução 2, certo? Mas tentem praticar isso aí depois com calma, certo? Eu só vou dar algumas dicas aqui para vocês praticarem depois. Pronto. Aí o que que acontece? Esse problema 4 e esse 5 são muito semelhantes, certo? Eu vou partir aqui para analisar o problema 5, certo? Qual é o problema 5? Ao invés de ter uva fixo, a informação uva a informação da fruta vai ter que ser inserida pelo usuário, ou seja, o usuário pode inserir qualquer fruta, beleza? Então vamos analisar o que acontece aqui. O que que eu vou precisar fazer então? Eu vou precisar pedir para o usuário a informação, qual a informação que eu quero buscar, né? Semelhante àquele primeiro exemplo que a gente fez. Então, usuário, informe aqui qual é a fruta. Guarde uma variável, né? Depois, eu vou preencher aqui ó, todas as frutas que estão disponíveis, né, para realizar a busca, né? Ok, preenchi aqui o vetor de frutas, né? Depois, eu vou fazer a busca em si, né? Então, observe que a primeira repetição foi para preencher e a segunda, de fato, agora eu vou realizar a busca, ok? É, Só que aí tem um detalhe que é interessante aqui também, né? Qual o detalhe? Eu vou precisar criar algumas estratégias para saber se aquela fruta foi encontrada ou não, né? Aqui eu posso fazer a seguinte estratégia: eu posso criar um contador, né? Colocar um contador aqui. E nesse contador, toda vez que encontrar a fruta, eu vou incrementar esse contador, né? Então, se eu guardar a quantas vezes eu encontrei aquela fruta, depois que eu sair da repetição, eu posso verificar esse contador. Se esse contador for igual a zero, ok, contador igual a zero. Se esse contador for igual a zero, significa que aquela fruta ela não foi encontrada. Ou, se o contador for igual a zero, aquela fruta não foi encontrada, né? Caso contrário, se aquele contador se aquele contador foi diferente de zero, ou seja, esse if aqui, ó, frutas, né, na posição x igual ao dado que eu estou buscando, né, igual a fruta, significa que encontrei, né? Se isso aqui deu verdadeiro, encontrei a fruta, né? E é, incrementei o contador. Logo, o contador vai estar diferente de zero, né? Pode estar um, ou dois, ou três ou mais, né? E aí, quando eu mostrar a mensagem, eu posso dizer a fruta, né? Confirmar a fruta que eu encontrei. E posso dizer aqui, ó, quantas vezes ela apareceu
quantas vezes ela apareceu nesse vetor de frutas. Beleza? Então é isso. Eu queria mais realmente dar uma visão geral das possibilidades, né, de usar a busca, certo? E até deixar aqui alguns exemplos para vocês praticarem com calma, certo? Aqui está uma explicação bem geral, mas é importante que vocês pratiquem e tentem, digamos, entender aí com calma, analisar cada código, né? Entender cada linha de código dessa aqui e procurar a gente também para tirar dúvida, né? Procurar os horários de atendimento e procurar também a monitoria. Beleza?